Fala galera, no vídeo de hoje aqui eu vou estar atualizando vocês sobre o DCA no mercado de criptomoedas no Bitcoin, Ethereum e Solana. E no vídeo passado, como a gente tinha mapeado aí um possível Wyckoff de acumulação e distribuição, a gente estava esperando a reação do preço. Comentei sobre esperar aqui no dia 13 de sair os dados do CPI, acabou que não saiu e talvez nunca vá sair. Ou seja, vendo isso a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo lá dentro de manipulação. E como a gente pode ver, a gente tinha mapeado um possível Market Maker Model, que ele acumula brevemente aqui, depois ele acumula de novo, ele capturando a liquidez subindo, acabou que não ocorreu. E hoje o Bitcoin ele tá assim, ele tá lá, repara que agora ele cai agarrado, sem interesse, ele tá cada vez caindo mais fraco, ficando mais fraco. E o movimento que a gente tinha mapeado nessa semana que a gente esperou o dia 13 para poder operar, ele confluiu com o movimento do ICT, o Consolidation Midweek Rally, que é esse movimento aqui que ele cria um fundo, topo, fundo na terça, topo na quarta, integra a semana inteira. E aí foi isso que ele fez. Ele acabou fechando os dois FVG, agora ele tá o Bitcoin ele tá numa região que ele acabou fechando um gap ali na região entre 91 e 92, ali mais ou menos. Ele chegou a tocar, se não me engano, nesse FVG aqui de baixo. Deixa eu ver. Chegou a tocar nesse FVG, deixou um pavio como simbolizando retração. O ideal agora que eu tô esperando é um movimento, se ele quebrar essa estrutura com interesse, podendo fazer os dois tipos de movimento, que é o Consolidation Towards the Reversal, que é um fundo na terça-feira, que ele fez aqui um fundo mais ou menos na segunda e na terça. Cria um topo na quarta. Na quinta cria um fundo vindo buscar esse FVG e depois ele entrega para cima. Ou o Classic Tuesday Low of Week, que é terça-feira ele fez o fundo, segunda e terça aqui, como pode ver, ele fez o fundo e entrega até quinta-feira lá em cima, para depois fechar aqui um pouco abaixo e lateralizar final de semana, lá para sábado e domingo. Esses são os dois possíveis movimentos que eu tô de olho para operar, só se ele quebrar essa estrutura com interesse, deixando um FVG, quebrou estrutura aqui com interesse, nesse movimento, com candle expressivo, voltando, tem compra de continuidade, vai embora. Se ele fizer esse movimento, agora se ele subir agarrado, bem sutil, tu vê que ele tá subindo assim, já fica um pouco arriscado para entrar nesse movimento. Tem que ficar atento a isso. São dois possíveis movimentos que eu tô de olho. A região para operar de acordo com confluência do ICT, quebra de estrutura fazendo um MSS com interesse, criando um FG ou um possível BPR. É para estar entrando ali com uma região de trade, mas com um capital bem baixo, fazendo gestão de banca, gerenciamento de risco, para não quebrar a banca, porque o mercado tá bem traiçoeiro para operar em perpétuo nesse último mês aí. Então a gente ficar atento nisso. Na Ethereum aqui, como vocês podem ver, eu tinha mapeado também a Ethereum. A princípio, nesse movimento, tô esperando ele quebrar esse topo aqui, ó, para confirmar um Wyckoff de acumulação. Ele fez o movimento de Consolidation Midweek Rally, que ele cria um fundo na terça, topo na quarta e entrega lá para baixo. Ele acabou fechando aqui esse Fair Value Order Block, SFVOB, que é Fair Value Order Block, que é uma região de Order Block no meio de um movimento de alta com interesse. Ele já chegou a tocar nessa região, demonstrou um certo tipo de interesse aqui, ó, como vocês podem ver, só que nada confirmado. Para mim, eu tô no 4 horas, eu subi o time frame, o HTF pro H4, por 4 horas, que ele dá uma segurança maior, quanto maior o tempo gráfico, melhor. Como o mercado tá bastante traiçoeiro, eu tô preferindo olhar para esses tempos gráficos. De H4, no mínimo H1, mas o H4 se torna mais seguro. Quebrando essa estrutura, se ele criar algum FVG nessa região, eu vou estar comprando continuidade. DCA nessa região, validado, independente se ele for continuando a cair, aqui na Ethereum. Mas se ele não quebrar a estrutura, voltar para testar essa região aqui, ou quebrar sutilmente e cair com interesse, a gente sabe que ele vai buscar uma das regiões aqui embaixo, que esses são esses dois FVG aqui. O FVG aqui na região de 2.900 a 2.836 ou a região de 2.740 a 2.682. São regiões aí que eu tô de olho se ele não vir a quebrar esse topo forte, porque esse topo forte renovou a mínima, então ele se torna forte. Olha quanto o tamanho do candle que ele acabou fazendo para baixo. Então, eu tô esperando ele dar uma reação nessa região aqui, se for para comprar agora. Tem que quebrar esse topo aqui de liquidez, esse topo forte, confirmando uma quebra de topo válido, forte, voltando para testar, compra de continuidade. Se não, se ele continuar caindo, esperar ele tocar numa dessas duas regiões, fazendo um MSS para poder comprar. E essa semana, pelo menos amanhã, não vai ter um dado macroeconômico tão importante. Vai ter o estoque de petróleo, mais nada que vai movimentar intensamente o mercado, algo normal que tem no dia a dia.
mas a economia segue normal. Corte de juros em dezembro, onde eu tô de olho aqui para poder ter uma reação melhor, poder ter trade perpétuo melhor e operações em dezembro. Porém, oportunidades vão acontecer, porque eu creio que o mercado ainda não começou a subir, simplesmente pelo fato dele estar lateral e não ter impulsionado tão forte da última vez. Os índices, bolsa, tudo subiu extremamente forte, só o mercado cripto que não. Então a gente sabe que está tendo uma manipulação e uma hora isso vai subir. E eles estão liquidando muita gente em trade aí perpétuo, ou até mesmo holds que tem medo de se manter na operação. É o que eu costumo falar, para quem está posicionado em hold, só vende se tiver no lucro. Se você tiver investido em uma altcoin que não tem projeto, conceito, uma base boa, você vai acabar perdendo dinheiro. Mas se ele tem conceito e base boa, você no longo prazo só tem a ganhar. Por isso que o hold é a forma mais tranquila e segura de fazer dinheiro no mercado cripto. O trade já começa a ficar um pouco mais traiçoeiro e é bom operar em mercados melhores. E aqui é uma dessas oportunidades na Ethereum. Ou seja, vou repetir aqui. Quebrou estrutura com interesse, quebrando FVG, compra de continuidade. Porque repara que nesse Wyckoff de lateralização, ele fura a resistência e se mantém em cima. Logo depois ele cai, segura no suporte, fura o suporte e já volta a subir com interesse, criando alguns candles verdes consecutivos e mostrando uma retração nesse candle vermelho aqui, ó. Que ele desce, depois ele cria uma retração, ou seja, interesse. O mercado agora, como tá no horário de tarde, ele tá bem fraco, o movimento é fraco. Tá movimentando de forma bem fraca porque não tem institucional na mão, mas eu vou esperar o movimento de amanhã. Se quebrar a estrutura, eu vou estar mais confiante em questão disso. Se não, caso contrário, vai procurar liquidez mais abaixo. As próximas liquidez eu tô de olho desses dois FVG aqui para estar esperando uma reação. Na Solana, ele fez um Wyckoff aqui. A princípio isso aqui pode ser um terminal checkout, assim como no Bitcoin também. Mas pelo fato de ser muito fundo, não sei se cabe nesse momento, né? Mas a Solana aqui pode ser um terminal checkout, que é uma captura, como se fosse um Spring do Wyckoff, só que lá no fundo. Só que ele acumulou muito, lateralmente caiu. Se ele quebrar essa estrutura Solana, quebrando com bastante interesse essa estrutura, tá vendo que ele tá criando vários candles pequenos, ele tem que quebrar essa região aqui, criando um FVG forte. Tem que tomar cuidado que o Solana pode estar vindo só para fechar esse FVG aqui de trás e continuar caindo. Então tem que ficar de olho nesse movimento. O ideal seria ele quebrar a estrutura, voltar descendo agarrado, bater na região e subir com força. Ele tá subindo fraco agora, como eu repeti, né? Pelo horário, o movimento institucional não tem institucional na verdade, é só varejista. São sardinhas e varejistas ou traders especulativos que não tem muita experiência de mercado, porque normalmente atuam um trade perpétuo na parte da manhã, 8 horas até meio-dia, 1 hora ali, no máximo o cara tá operando de 6 a meio-dia, 1 hora. Passou disso, o movimento já fica fraco. Ou seja, repetindo, quebrou estrutura, voltou para testar na região, compra de continuidade, quebrando, lembrando que ele não pode voltar com tanto interesse. Ele pode acontecer de voltar com interesse e voltar a subir? Pode sim, mas é mais arriscado, ainda mais no cenário que a gente tá. Manipulação atrás de manipulação, queda atrás de queda, mesmo sem entrar em bear market. Eu não acredito que esteja em bear market, até porque governos mundiais aí de diversos países estão comprando Bitcoin e criptomoedas, liberação de banco, ETFs, enfim, pool de liquidez aumentando, tudo no mercado de criptomoeda, tá tendo uma adoção global e não faz sentido cair dessa forma. Eu creio que é apenas para os institucionais e os grandes players se posicionarem melhor para surfar alta com menos gente se valorizando nisso. E para isso o mercado gera um terror e extremo medo. Quanto maior o extremo medo, maior a probabilidade de tu pegar uma posição muito boa ou um trade muito bom. São essas as regiões, quebrou, criando um FVG, que ele quebrou a estrutura, volta para testar a compra de continuidade. Se caso contrário, as liquidez aqui de baixo, aí eu vou olhar para Solana só quando pegar essa liquidez aqui de baixo, que ela chegou bem próxima aqui, abaixo dos 126 dólares. Fechando, se não me engano, tem um FVG aqui, ó. Um FVG bem micro aqui no H4, aqui nessa região de H4. Um FVG bem pequeno, eu estaria olhando nessa posição aí. Agora é só esperar a semana andar. Provavelmente hoje de tarde vai ser difícil e ele quebrar a estrutura nesse movimento. O ideal, como eu mapeei semana, para quem me acompanha aí, o ideal seria passar a semana, início de amanhã, né? No caso, na quarta-feira, ele quebrar uma estrutura com interesse seria o ideal. Movimentos do ICT que eu tô na Solana aqui, ele fez um fundo. Ele pode entregar até quinta-feira ou ele pode criar um topo amanhã, na quarta-feira, criar um fundo mais fundo na quinta e entregar para cima. Esse tipo de movimento aqui, ó. Ele vai, topo, fundo e entrega para cima. Ele fez isso aqui, ó. 1, 2, topo, fundo mais fundo, depois entrega com força.
que é o Consolidation Thursday Reversal, que é a reversão na terça-feira. Thursday é terça-feira. E também tem o Classic Low of Week, Classic Tuesday Low of Week, que é o quê? Ele cria um fundo numa terça-feira, depois ele entrega até quinta, abaixa e lateraliza um pouco. Eu tô de olho nesses possíveis movimentos, que são movimentos bullish, de acordo com o cenário que tá atuando agora, e eu só entro se ele fizer movimentos de acordo com o ICT bullish e quebrando uma estrutura com interesse. Fora isso, eu não me posiciono no mercado porque vai estar bastante arriscado. E eu também faço bastante DCA, inclusive uma região que eu tô de olho, se ele quebrar, eu vou comprar nesse FVG aqui, ó, nesse FVG, como ele já passou, porque ele tá muito descontado, tá na região de 136 dólares, a 135 dólares ali mais ou menos, a criptomoeda com bastante fundamento, que é as altcoins de Ethereum, Solana, e Bitcoin a longo prazo. A gente sempre costuma falar, Bitcoin não se vende, você só acumula, porque isso é riqueza de fato, ele tem valor de fato. Ele é um ouro, só que melhor, na minha opinião, ele é um ouro evoluído, que vai te dar muito mais dinheiro do que qualquer coisa, porque o Bitcoin não tem topo porque a moeda fiduciária não tem fundo, ela é inflacionária, o Bitcoin já não, ele é escasso. Então esse é o conceito do mercado de criptomoeda em si no Bitcoin. E as criptomoedas elas vão tomar um conceito mais forte, porque tá tendo adoção junto com inteligência artificial, adaptação de tecnologia, infraestrutura tecnológica, então a adaptação é mais forte. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte e compartilha pra galera que quer entender um pouco mais, ficar por dentro, ter um pouco mais de conhecimento do mercado de criptomoedas aqui, com uma análise gráfica um pouco mais profissional e a fundo, não só como um price action, mas com ICT também. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!